lugar com muita magia e histórias mirabolantes, onde a imaginação é o fator essencial para esta grande, ou melhor, pequena fantasia. Este é o contexto do atrativo de hoje, o qual eu vou te apresentar. Uma opção gastronômica que abriu recentemente aqui em Gramado, mas que já vem chamando a atenção de diversos turistas e também dos moradores da cidade. E não deixe de ver as nossas dicas de hoje, que está com uma programação imperdível para o seu final de semana. Você sabia que Gramado abriga uma cidade em miniatura? Para ser mais exata, é uma cidade 24 vezes menor do que uma normal. Sejam muito bem-vindos ao Mini Mundo. Inspirado pelos detalhes, o parque retrata diversos pontos turísticos do mundo inteiro, como o de Rio de Janeiro, Recife, Mônaco e, claro, Gramado. Mas o parque possui uma pequena diferença. Tudo isso retratado em miniaturas. O Mini Mundo, em 2023, completou 40 anos. 4 décadas, e desde a sua construção, um dos principais objetivos é conectar gerações. O atrativo fica localizado na cidade de Gramado e é ao ar livre, formado por réplicas únicas e ricas nos mínimos detalhes. As construções únicas são elaboradas na oficina do próprio atrativo. Juntas, as réplicas compõem uma cidade 24 vezes menor que o mundo real, animada por milhares de habitantes, reproduzindo cenas do cotidiano. Por conta da sua peculiaridade, o Mini Mundo segue sendo uma das referências turísticas mais visitadas da cidade, encantando, inspirando e construindo memórias inesquecíveis no coração de cada visitante. A cidade em miniatura é composta por réplicas nacionais e internacionais, formando assim um contexto único, onde cada obra contribui para o funcionamento do todo. Ou seja, nenhum dos prédios existe por si só. As réplicas se conectam para dar vida a uma cidade em menor escala. O Mini Mundo também possui como atrações personagens que fazem parte do storytelling e interagem com o público durante a experiência no parque. Cada um carrega um dom e compartilha deste universo criativo feito em miniatura. Durante a visitação completa, que leva em torno de 2 horas, o público pode imergir nos detalhes de cada réplica e nas histórias das vidas dos habitantes. A cidade em miniatura está sempre atenta aos acontecimentos da atualidade no mundo, tendo sua própria rotina reproduzindo em cenas que renovam de forma constante. Além disso, durante o passeio é possível visualizar alguns personagens icônicos. A experiência também pode ser ampliada de 2 formas: através da visita guiada, modalidade onde os monitores acompanham o público ao longo do percurso, apresentando cada detalhe da cidade, ou então o visitante pode ler o jornal do Mini Mundo e ficar informado sobre todos os fatos pitorescos da cidade. Sim, pessoal, eles possuem um exemplar próprio que conta as novidades da cidade, inclusive as eleições para o prefeito local. O atrativo conta ainda com estacionamento privado, espaço de alimentação, a grife miudinhos de roupas inspiradas nos personagens e a loja de souvenirs do Mini Mundo, que tem como diferenciais uma coletânea de 12 livros infantis envolvendo personagens e obras da cidade em miniatura, reforçando o storytelling do parque. O Mini Mundo funciona diariamente das 9 horas da manhã às 17 horas e o público pode adquirir os ingressos de forma antecipada pelo site www.minimundo.com.br ou na bilheteria. Quer saber mais, então, como o Mini Mundo se tornou este grande atrativo? Então fica para nossa entrevista com uma das fundadoras do Mini Mundo. Muito bem, então, já estamos aqui no estúdio com a Jussara Hopner, ela que é uma das fundadoras e proprietárias do Mini Mundo. Jussara, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Não, eu só tenho a agradecer, porque é uma honra muito grande a gente estar aqui neste programa que está fazendo muito sucesso aqui, e é muito bom. Obrigada. Jussara, para a gente iniciar, tu pode contar como é que o Mini Mundo foi construído, de onde que essa ideia surgiu, por que vocês escolheram Gramado para construir o parque? Bom, na verdade, quando eu vim para cá e casei com o Raino, já existia o Hotel Rita Hopner, que na época era uma pousada Rita Hopner. E daí a gente
tinha um hotel pequeno, que era quase que uma pousada mesmo, com poucas unidades. E depois de uns 3 anos nasceu o nosso primeiro filho, depois a filha também. E o nosso hotel, ele sempre atraía muitas pessoas, muitas famílias que vinham com crianças, que acabavam sendo amigos dos nossos filhos também. E sentíamos uma necessidade deles terem um lugar maior para brincar, para terem algumas atividades de criança mesmo. Sim. Então se decidiu fazer uma casinha de boneca, já maior, que fosse para muitas bonecas, e onde eles pudessem ter as suas fantasias e as suas brincadeiras. Aí, com o tempo, o Guilherme acabou ganhando um trem em miniatura, que foi trazido da Alemanha para cá, e esse trem ele ficava no tempo, ele não estragava quando ficasse na chuva. Era o único tipo de equipamento assim elétrico que poderia ficar na rua. Aí foi montada uma estrutura para colocar aquele trem e aos poucos foi atraindo muita gente, turistas e amigos e pessoal aqui de Gramado, que isso era uma época que Gramado não tinha nada, os atrativos não tinha nenhum parque, nenhum entretenimento para o turista. Então aquilo começou a chamar atenção, era uma casinha muito bonita de 2 andares, que está ainda até hoje dentro do parque, e é intitulada como a número 1, que foi o primeiro, onde foi o início do parque. Realmente. Legal. E aos poucos daí foi crescendo, foi se atualizando cada vez mais. A gente conheceu cidades em miniaturas, né, em outros lugares. E foi indo, são 40 anos de trabalho, né? Que legal, e então posso considerar vocês como um dos pioneiros nessa questão de trazer atrativos para a cidade de Gramado. Olha, eu acho que como parque foi o primeiro, né? Foi o primeiro parque. E essa proposta de vocês imitarem entre aspas, né, regiões do mundo inteiro, como a gente estava conversando antes aqui, Mônaco, Recife, de onde surgiu? Por que vocês decidiram, de uma casinha de boneca, decidiram criar um mundo em miniatura? Olha, eu acho que é até para satisfazer e captar pessoas que venham de outros lugares, que Gramado sempre foi um destino muito procurado por europeus, por pessoas aqui da América do Sul, pela própria topografia, pela natureza exuberante que sempre teve. Então, por que não fazer um pouco a mais do que se podia fazer? Então foi aos poucos, foi se começando por sugestões, por oportunidades até de se conseguir projetos com medidas exatas e tudo isso, que foi o que nos proporcionou fazer. E também a gente acabou fazendo não só uma exposição de prédios, a gente sentiu que precisava ter uma vida entre esses prédios. Então, isso poderia ser uma verdadeira cidade, que é o que a gente tem hoje. Que um minimundo, ele não é só uma coleção de arquitetura, ele é uma coleção de vida, ele é uma mostra de vida, que externa também o objetivo que a gente sempre teve, que em tudo que se faz tem que ter digamos, um trabalho feito para melhorar o mundo, para que as pessoas se sintam melhores, para que as pessoas criem memórias também, enquanto estiverem ali. Para matar saudades da infância, que hoje em dia o pessoal procura muito. A vida está muito rápida, os acontecimentos. Verdade. E posso dizer, então, que um dos objetivos de vocês, então, quando o turista ou visitante vai visitar o Minimundo, é gerar memórias. E o que mais que vocês têm de objetivo para dar para os visitantes que estão indo lá no parque? Olha, eu acho que a gente quer muito encantar as pessoas, isso desde o atendimento até a qualidade dos produtos, dos lugares que são feitos para eles. E também que a pessoa saia dali com sentimentos melhores,
que ela saia se sentindo bem, se sentindo com vontade de usar, de retornar e de usar a sua capacidade de melhorar o mundo e saber que pode, né? Porque o mini-mundo é um mundo ideal, digamos, onde só existem coisas boas, né? Que bacana. E tu estava falando antes sobre a questão do trem, né? Que vocês trouxeram lá da Alemanha e que ele podia pegar chuva que ele não estragava. Hoje a gente está gravando essa entrevista num dia chuvoso. Como é que é a questão da manutenção dessas peças, né? Como é que vocês fazem? Elas podem também pegar chuva, elas estragam? Sim, uma cidade, ela vive na chuva, né? Como vai tirar os trens? Como vai tirar as pessoas? Então, o Minimundo é uma cidade feliz também por isso, porque as pessoas podem viver na chuva. E nada melhor do que um banho de chuva, né? Até dentro de um trem ou do lado de fora. Então, tudo permanece, nada é retirado, é feita a manutenção diariamente para manter vivo este sonho, né? E, Jussara, a gente sabe que em maio, né, falando agora de chuva, a gente sabe que em maio o Rio Grande do Sul passou por um período de calamidade devido às fortes chuvas que causaram as enchentes. Como que o Minimundo se posicionou nesse momento tão difícil para o estado de vocês? Bom, aquilo foi um episódio muito traumático para todos nós, todos os gaúchos, enfim, e a gente sofreu bastante com isso, tivemos que fechar alguns dias e tal, mas a gente também sentiu que podia ajudar de alguma forma. Nós temos a campanha do alimento, que já foi a 21ª este ano. Todos os anos, ela é durante o mês de setembro. Então, devido a essa calamidade, a necessidade de ajuda também, que todos tiveram, a gente iniciou essa campanha já em maio, e ela vai até setembro. Então, tem um ingresso liberado em troca de 2 quilos de alimento para todos os moradores dessa região aqui de Igrejinha, Três Coroas, e Taquara e até ali de Nova Petrópolis para cá, São Francisco. Então, tem vindo muita gente que talvez não tivesse condições, o que também é uma forma de dar uma alegria para essa gente, né? E 2 quilos de alimento por cada um já deu um montante bom. E também a gente tem a venda dos ingressos através de um site, onde 10% da venda desses ingressos era direcionado para pessoas em dificuldade. Que legal, muito bacana essa ação. Tinha também a arrecadação de roupas e de cobertores. Não era somente o alimento? Não, qualquer coisa que pudesse contribuir para os desabrigados, né? E, Jussara, agora voltando de novo um pouquinho sobre o parque. A gente sabe que vocês, os personagens, como tu falou, é uma cidade normal, é uma cidade só em um tamanho menor, que os personagens também têm vidas. Tu pode explicar pra gente como é que funciona a questão das eleições para prefeito da cidade? Isso eles não foram ainda, porque vai ter uma convenção, como em qualquer cidade tem, onde vão ser lançados os nomes dos candidatos. E isso é feito também de uma forma lúdica, com, digamos, candidatos que tenham tendências e ideias que possam ajudar o povo do Minimundo, que possam ajudar a melhorar. Então, a gente já teve prefeitas mulheres que conseguiram arrumar as calçadas, conseguiram fazer muitas coisas boas para a cidade. Então, é uma situação bem difícil, né, do visitante. Daí, quando o visitante entra, ele já é livre, né, não é obrigado. Mas ele pode votar, ele já recebe aquela cédula e dentro do parque tem as propostas dos candidatos e ele pode procurar e escolher a proposta e o candidato onde mais ele se identifica. Então ele faz o voto e coloca na urna e esse candidato vai trabalhar por 4 anos ali. Olha aí, que legal! Então, o Minimundo está sempre acompanhando, de uma forma ou de outra, acompanhando os acontecimentos
que tem no mundo, ou que tem aqui, que são marcantes, né? E igual, por exemplo, a vida imita a arte, né? Nessa questão, a arte imita a vida. E esses acontecimentos, agora a gente está em época de Olimpíadas, e eu fiquei sabendo que vocês homenagearam, então, um atleta. Tu pode comentar um pouco sobre isso? Quando ele estava assim, estava na fase de encerramento, né, dessa modalidade dele, ali foi feito uma caracterização com os mini habitantes, que um deles é o Rafael Medina, com a sua prancha e com o braço levantado. A foto épica, né? Do Então sempre tem um outro pequeno para o tamanho da gente, mas para os mini habitantes, que são todos 24 vezes menores do que a gente, do que uma pessoa normal. Assim como os prédios, os carros, as árvores, tudo é 1:24, é a escala deste pequeno mundo. E ali dentro também tem um palco, onde tem um show do Paul McCartney. Então, todos os maiores shows, maiores espetáculos que tem, eles são reproduzidos ali dentro. Nós tivemos o ano passado uma inauguração de um centro de escotismo, que tem até o número, tudo, né? Então foi bem legal. E, Jussara, agora sobre as questões dos projetos novos que vocês têm. Tu pode comentar alguma coisa que vocês têm para um futuro mais próximo? Olha, a gente tem essa campanha do alimento que continua até final de setembro, e no primeiro final de semana, primeira quinzena de outubro, vai ser inaugurado um espaço onde vai ter réplicas do Rio de Janeiro, uma homenagem ao Rio, que, assim como nós já temos ali próximo, cenas que homenageiam a parte do Nordeste. Tem o Pelourinho, tem o Elevador Lacerda, tem o Palácio de Salvador também. Então, a gente está procurando agora fazer bastante, digamos, caracterizações do Nordeste de estados aqui do Brasil, para que a pessoa que venha visitar o Minimundo, ela também se identifique e reconheça, né, que às vezes mora ali do lado. Como nós temos o Museu Paulista, tem muita gente que mora por ali ou trabalha por ali, então eles se identificam naquela rua, naquele chafariz, naquela praça. Mesmo estando no Rio Grande do Sul. Sim, sim. Temos também aquele Jardim Botânico de Curitiba, com uma parte grande dos jardins, que são muito bonitos. Ele é uma obra assim toda, parece ser de arame, né? Parece ser todo com vegetação natural por dentro, que é todos os dias mantida e conservada. Então é muito trabalhado, muito bem elaborado lá dentro. Inclusive nos mínimos detalhes, não sabia que Sim, sim. Quando teve a pandemia, os nossos mais de 3.000 mini habitantes usavam máscara para se proteger da saúde, ou pelo menos para não passar o Covid para os visitantes, né? É uma forma até mesmo de tu divulgar, né? Passar uma mensagem boa para os próprios visitantes que estão indo ali, né? Conhecer. Que se tenha o cuidado para que eles não sejam contaminados por nada. Tem mulheres grávidas, tem... E agora sobre os bastidores. Como é que vocês constroem essas réplicas de miniatura? Onde é que elas são feitas? São vocês que mandam fazer? Isso nós temos lá dentro do Minimundo. Tem um espaço separado, nós temos uma oficina, onde tem mais de 30 colaboradores diretos, fora os indiretos ainda, e que fazem desde o projeto até a execução de uma obra. Então, tem prédios que têm um tempo de trabalho mais curto, mas tem outros que chega a levar 1 ano e meio por aí para ser feito, porque vai desde uma autorização, que às vezes demora muito, porque precisa são autoridades, são pessoas ligadas
a parte histórica também do país, né, que se permite ou não. E então isso tudo leva muito tempo e é bem trabalhoso. E as réplicas, elas são feitas nos mínimos detalhes, inclusive agora uma que vai lá no espaço do Rio de Janeiro, ela tem vitrais. Então esses vitrais têm que ser confeccionados, têm que ser desenhados, têm que ser discutidos para serem exatamente iguais, mesmo que não sejam visíveis ao público. Eles têm que estar ali, não o interior do prédio, mas a parte da estrutura externa tem que ser exata, e é exata. Então é bem, a gente tem o orgulho de dizer que faz isso com muita seriedade, com muita propriedade também. Que legal. Teve um castelo de Mônaco que foi solicitado pelas próprias autoridades do Principado e que envolveu quase que um ano entre pesquisa e entre desenho do prédio. Nossa, sem botar a mão na massa ainda. Não, daí ele já foi feito, já está Não, lá. nesse período de um ano foi só estudo? Não, só estudo. Então, muitas viagens, muitas idas para lá e muita gente trabalhando com drones, porque o Castelo de Mônaco é um prédio que ele tem, inclusive, vários estilos arquitetônicos, porque ele é muito antigo, tem mais de 700 anos, então serviu até de abrigo para o Napoleão, quer dizer, tem toda uma história, e com isso eles foram se perdendo digamos, no projeto do prédio. E como eles pediram, e a gente se sentiu honrado com isso, a gente foi lá e fez todo esse desenho e entregou para eles o projeto. E está lá no parque, perfeitamente correto, muito bonito, inclusive com a entrada, com o jardim externo, até com o Ayrton Senna na aí, frente, com os canhões, ele é muito bonito. Não podia faltar, né? Não, e tem uma história muito peculiar, muito interessante e bonita também para se mostrar. E assim, todos os prédios têm a sua identidade, né? Então, as ruas também são feitas todas com a marcação dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Todos os carros, que eu já perdi a conta de quantos carros que são, mas eles são emplacados com a placa do Rio Grande do Sul. Não tem nenhum carro que tenha a mesma placa do que outro, porque existe um departamento de trânsito que cuida muito disso, né? Então, as pontes, tudo que existe, são feitas de acordo com como se fosse uma cidade natural, né? É um trabalho que exige muita perfeição nos mínimos detalhes, né? Então, tudo é desenhado, pensado, combinado. E, Jussara, para a gente finalizar agora, como é que vocês escolhem, como é esse processo de vocês escolherem fazer os personagens? Por exemplo, tu comentou que tinha uma grávida. Como é que vocês criam essa ideia, tipo, eu vou querer que tenha uma personagem que tenha 3 filhos? Quem é que faz isso? Existe uma equipe que faz, né? Existe uma equipe e também os funcionários acabam se ligando muito nessa história. Então, se aceita também muita sugestão e os colaboradores do parque, eles contribuem muito com essas ideias. E às vezes alguma situação que acontece lá ou cá, e a gente procura retratar aquilo, né? Então, é um trabalho muito bom, né? Eu acho que é um lugar que vale a pena conhecerem, que faz bem para todas as pessoas que vão. E a gente deixa aqui o nosso convite para que venham, para que conheçam esse mundo mágico, que a gente tem certeza que vai encantar vocês. Muito obrigada. Muito bem, então. Muito obrigada, Jussara, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês.
Tá a fim de comer bem, mas bem mesmo, e ainda por um preço super justo? A mais nova inauguração do Toda Hora Conveniência irá te proporcionar tudo isso. Imagina só um lugar com mini hambúrgueres, hot dogs, uma ilha de sushi sensacional, sorvete expresso, salada de fruta fresquinha, fondue de chocolate, mini churros, milkshakes e tudo isso liberado por apenas R$ 59,90. E não para por aí não, hein? Eles ainda possuem uma variedade de molhos e complementos para você deixar tudo do jeitinho que você gosta. O ambiente, além de ser espaçoso, é muito acolhedor, com atendimento qualificado, perfeito para um jantar casual em família. O novo atrativo foi inaugurado recentemente em agosto e é a 5ª unidade da franquia. O estabelecimento está centralizado na Rua São Pedro, 306, a poucos metros da Igreja São Pedro. O local fica aberto das 7 horas da manhã e vai até as 2 da madrugada. As nossas dicas de hoje vão iniciar com a reabertura do Museu do Trem, que na última terça-feira deu as caras novamente depois de uma série de reformas para a melhoria do empreendimento. O equipamento passou por obras de restauro estrutural e por uma inovadora atualização expográfica e conceitual que tem como objetivo torná-lo um espaço de reencontro com a memória ferroviária e histórias do município, tanto para os moradores quanto para os visitantes. O local já conta com várias novidades após a restauração, entre elas, diversas melhorias na estrutura do prédio, adaptação do banheiro e entrada para facilitar a acessibilidade, cerramento e criação de um espaço de conveniência, além de limpeza e iluminação do entorno. Para compor o acervo, foram instalados novos painéis didáticos e autoexplicativos, que contam a história ferroviária da região, através de imagens e infográficos atualizados com pesquisas recentes. O museu também passou por uma nova organização dos documentos históricos e agora conta com um espaço de reserva técnica, um plano museológico e um polo bibliográfico em história, com dezenas de livros à disposição da comunidade para incentivo ao estudo e à pesquisa da história regional e local. Então, se tu curte cultura, curiosidade e muita história, essa é a dica para ti. O museu fica localizado na Rua Oscar Ville, 165, na Várzea Grande. O espaço funciona de terça-feira a sexta-feira, das 9 da manhã às 11h30 e das 13h30 às 17 horas. Agora, se você está buscando curtir esse final de semana com música boa e uma belíssima paisagem, temos no sábado do dia 24, a partir das 15 horas, o Sunset na Roda de Canela, com Chumi e banda tocando. E finalizamos o final de semana com a apresentação no domingo da banda Sem Apego, também a partir das 15 horas. O melhor de Gramado e Canela tem apoio da Helva Moda Feminina e Ana Galgaro Store. Produção, edição e direção Gramado TV.